Olá pessoal, que Deus abençoe muito a sua vida. Chegamos ao capítulo 27. A leitura de hoje é dos 3 capítulos 27, 28, 29 do livro de Êxodo. Se você ainda não acompanhou os outros vídeos, eles estão aqui no canal. Você pode acompanhar os demais capítulos ou seguir daqui para frente. Depois lá na frente você retorna e vê os vídeos anteriores e completa aí com a gente essa leitura anual da Bíblia, tá certo? E se esses vídeos têm te ajudado, você compartilha, manda para outras pessoas, para a gente compartilhar a palavra de Deus, tá bom? No capítulo 27, eu separei aqui o versículo 20, quando ele diz assim: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro das oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Quer dizer, as lâmpadas do candelabro, elas ficavam ali acesas 24 horas por dia, representando o Espírito de Deus, a presença de Deus. E é isso que nós queremos que você, que busque a Deus, tenha dentro de você. Naquela época era realmente ali, o candeeiro, o candelabro aceso. Hoje em dia, eu, você, nós devemos ser o próprio candelabro, uma pessoa acesa, sabe, com a sua fé viva, 24 horas. Não é aquele dia que você está bem, outro dia mal, horas bem, horas mal. Não, você tem que estar bem sempre. A chama de Deus tem que estar aí dentro de você. Eu não estou falando que você não vai ter momentos difíceis, mas você não pode se apagar. Quem tem o Espírito de Deus não se apaga. Tem esse azeite dentro de si que representa o Espírito de Deus. Mais para frente ele fala de uma unção a respeito do óleo, do azeite também. E seguindo aqui no capítulo 28, eu separei aqui alguns versículos. Depois você lê com atenção o 29 e o 30, que fala aqui sobre os filhos de Israel estar diante do Senhor continuamente. Ali estavam os nomes dos filhos de Israel cravados nas pedras. As pedras também do peitoral do sacerdote teria ali os nomes dos filhos de Israel que estariam continuamente diante do Senhor. E eu fiquei pensando nisso, como nós devemos nos apresentar continuamente diante de Deus, estar diante do Senhor. Quando a gente fala até das pessoas chegarem aqui, eu estou aqui, por exemplo, diante do altar, que esse lugar ele é especial, é diferente. Uma coisa é você orar em casa, que é importante também, claro, você ter a sua comunhão com Deus, por isso que ele diz continuamente, mas também estar aqui, diante do altar de Deus, que representa Deus, é algo muito extraordinário, é algo muito especial para aqueles que creem. E lá na frente, no versículo 36, ele diz, também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás com as gravuras de selos, santidade ao Senhor. Algumas Universal já tem em seu altar esses dizeres, inclusive o templo de Salomão, santidade ao Senhor. Quer dizer, uma vida separada para Deus. E nós sempre temos que parar para pensar nisso, até porque a oração do Pai Nosso nos faz pensar nisso. Temos vivido uma vida separada para Deus. Aí você olha o seu comportamento, as suas amizades, o que você vê nas redes sociais, o conteúdo que você consome, quer dizer, o tipo de pensamento que você nutre na sua cabeça. Porque às vezes a pessoa pensa que viver uma vida de santidade a Deus se limita ao ambiente da igreja. Isso não é verdade. Até porque, quanto tempo você passa dentro da igreja? Um culto que demore mais, vai demorar o quê? 1h30? 1h40? 2 horas, um culto de domingo, em uma grande catedral, talvez demore 2 horas. Não mais do que isso. Raramente durará mais do que isso. E quanto tempo você passa fora do ambiente da igreja? Geralmente as reuniões demoram 40, 50 minutos, às vezes 1 hora durante a semana, rapidinho. E o período fora do ambiente da igreja, do ambiente cristão, é muito maior. Então, quanto tempo se gasta, ou você separa, ou a vida que você leva, realmente demonstrando essa santidade ao Senhor, essa separação da sua vida para Deus. Pense nisso e pratique isso. Eu sempre costumo dizer que quando a gente pensa em algo, avalia e pesa que de repente estamos fazendo de forma errada, contrária, basta a gente virar a chave e decidir fazer a coisa certa. Que Deus honra, Ele abençoa. E para a gente terminar, até falando da unção, eu tinha falado que ia falar da unção,
no capítulo 29 ele diz, né, versículo 7, tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Eu estava lendo, né, sobre, depois você lê o texto todo, mas fala sobre os detalhes, né, a gente já vem falando de tudo que Deus pede, e como esse azeite da santa unção ele era preparado, também com uma riqueza de detalhes, né, algo extraordinário. E essa unção, a unção física, que tem uma representatividade muito grande, mas que a coisa mais importante é que esse óleo esteja sobre a nossa vida, né? O óleo sobre a cabeça de Arão representava o Espírito tomando a vida dele, né? Envolvendo ele, o ser dele, né? O consagrando a sacerdote, ao sumo sacerdote. E é isso que eu quero que você entenda, que esse óleo esteja de contínuo sobre a sua cabeça, você buscando a Deus, você priorizando as coisas de Deus, você investindo nas coisas de Deus e com cuidado, com detalhes, né? Se preocupando realmente em fazer o melhor para Deus, na sua comunhão com Deus em tudo. E vale a pena a gente ler aqui o finalzinho, né, do 29, porque é forte demais. Ele diz assim, ó, 45, 46, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes sereis o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Que coisa gloriosa, né? Maravilhosa. Deus habitando no meio do povo e dizendo, eu sou o seu Deus, o seu Senhor. Isso é algo, né, maravilhoso, extraordinário. Mas aí você pensa, poxa, eu queria ter vivido isso, ter isso. Hoje você pode ter algo melhor, melhor do que isso. Você pode ter o próprio Deus, não no meio, ele pode estar dentro de você, na presença do Espírito Santo. Por isso que é algo tão surreal para quem nunca teve uma experiência com o Espírito Santo. E por isso que a gente insiste tanto que você tenha o Espírito Santo. Como eu falei, a gente lê, né, ali à primeira vista é o pensamento, poxa, que coisa legal, né, que coisa maravilhosa. Deus no meio do povo, andando ali, né, falando com Moisés e tudo mais. Mas hoje ele pode falar dentro de você, ele pode habitar dentro de você. Isso é muito, mas muito especial. Valorize o Espírito Santo, valorize a palavra de Deus. Você vai ver como essa experiência será transformadora para você que ainda não tem. E se você já tem, você já sabe, não pode perdê-la por nada. Continue investindo, não deixe a lâmpada se apagar por nada, a chama se apagar, e invista na sua comunhão com Deus, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva, até porque quando você se inscreve, ative ali o sininho, quando chega um vídeo novo, você é notificado, tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.